pregação hoje é Enxergando Deus do Jeito Certo. E aí eu confesso que já é um título bem arrogante, né? Se parar pra pensar, né? Quem sou eu para dizer como você tem que enxergar Deus do jeito certo? Mas a Bíblia tem me dado um respaldo, pelo menos um respaldo satisfatório, suficiente, para que eu pudesse colocar esse título hoje aí, que eu pudesse tentar pregar isso hoje, dividir com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração ao longo desses dias. Eu estava conversando com o pastor no começo da semana, e quando ele falou se eu podia vir pregar, e o dia que ele mandou a mensagem me dando a data, eu estava em casa lavando louça e ouvindo uma música extremamente abençoada, edificante, que era a Fórmula Mágica da Paz do Racionais. E eu sou um pecador, pastor, não tenho jeito. E ali, né, quando eu lavo louça, eu escuto rap. Enquanto eu estava ouvindo, a música me fez pensar em algumas coisas que andam acontecendo, né, neste mundo. Sobretudo, aquilo que a gente tem passado com essa pandemia, com esse vírus. E uma das coisas que nos atrapalha para tentar entender o propósito de Deus, o projeto de Deus, é a nossa falta de conhecimento do próprio Deus. A nossa falta de conhecimento de enxergar Deus do jeito certo. E eu estava, meditando ao longo dos dias, meditando ao longo das semanas, e Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. E eu gostaria de dividir com vocês, que eu vou primeiro colocar uma base pela qual a gente vai partir, mas só uma base, tá? Pode passar, por favor. A grande maioria dos cristãos, dos evangélicos, dos protestantes, eles partem dessa premissa, que Deus ele é onisciente, onipotente e todo-poderoso. É consenso, talvez um ou outro venha a ter uma divergência, mas em geral, quase todos, parte desse princípio, dessa ideia de que Deus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, ele é onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e ele é o todo-poderoso, ou seja, nada impediria a vontade e o desejo de Deus. Só que outras correntes para além do cristianismo, outras formas de pensar, como a filosofia, como antropologia, sociologia, biologia, física e tantas outras correntes de pensamento, eles veem Deus de uma outra forma. E Epicúrio, que foi um filósofo grego, ele tem um trilema que ele é bem grande, eu tentei resumir ele, mas para cada uma dessas posições de Deus, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é todo-poderoso, ele traz uma indagação com relação ao mal. Então assim, Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz, então ele não é todo-poderoso. Então ele não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então não é malevolente. É capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz nem deseja? Então por que lhe chamamos de Deus? E aí ele vai explanando e amplificando e perguntando uma série de coisas com relação a cada uma dessas. Muitas pessoas já refutaram, inclusive Santo Agostinho, que é um dos pensadores cristãos do começo do século, onde ele vai desmontando cada uma dessas ideias e trabalhando com uma ideia de bem menor, que a humanidade sempre escolheu o bem menor. Quando você pega, por exemplo, Adão e Eva, eles escolheram o bem menor, eles escolheram satisfazer o desejo dos seus olhos, da sua concupiscência, satisfazer o desejo imediato por um bem menor, não levando em consideração o mal maior que seria cair, perder a presença de Deus, ficar fora do jardim, trazer o pecado ao mundo. E a gente tem essa tendência de falar, se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que a gente está passando o que estamos passando? Se Deus existe, por que esse vírus abalando o mundo? O mal, e ele se personifica de diversas formas. O mal, o próprio Santo Agostinho vai falar que o mal não é uma substância, não é um lugar que você encontra e o acha. E aí é onde entra a complexidade, porque o mal, ele no olhar de muitas pessoas, ele pode ser relativo. Eu vou tentar simplificar ao meu modo. Pode passar, pastor. Com essa frase do outro pensador importante para a cultura nerd, que é o Lex Luthor. Que ele diz assim, se Deus é todo poderoso, ele não pode ser de todo bom. E se ele é de todo bom, não pode ser todo poderoso. Ele está falando isso só com relação ao Superman num filme. Eu sempre dou dica de filme, porém esse filme eu não indico assistir, que é Batman vs Superman, que é muito ruim. Mas quem quiser ficar curioso, assista.
E aí eu coloquei algumas imagens de referências de pessoas, de séries, de filmes, de personagens que são maus aos olhos das pessoas. Darth Vader, o Thanos, o Lex Luthor ali embaixo, o Coringa, o Thomas Shelby, de uma série que eu gosto de assistir. Porém, e o Dexter ali em cima, aquele em vermelho. Porém, eu gosto de todos eles, por incrível que pareça. Segundo a minha esposa, que é psicóloga, ela fala que eu externo neles a minha punção de morte. Ou seja, aquela agressividade do pecado, aquela coisa interna dentro de mim, aquele desejo de externar a violência, eu me satisfaço quando eu vejo eles fazendo isso nas séries, nos filmes e coisas do tipo. Mas o que eu quero dizer? O que eu trago esses elementos que para mim tem todo um significado subjetivo, psicológico e tudo mais? Mas eu gosto de dizer que para algumas pessoas o mal pode ser relativo. Amém? Então talvez você assista essa série e você fale assim, Edinho, como que você gosta desses caras? Eu falo, então, pois é, eu gosto. Você não gosta, eu gosto. Então a gente relativizou aí, nesse exato momento, a presença de mal. Quer ver um outro exemplo do que aconteceu recente? Há 2 semanas ou 3 semanas atrás, eu não me lembro, morreu um tio meu, irmão da minha mãe, um tio muito querido, foi muito presente na minha infância, foi muito dolorido a perda dele, inesperado, repentina. Ele tinha 52 anos e foi uma das coisas que trouxe muita dor. Quando eu soube da notícia, eu me retirei, eu fui para o escritório lá para ligar para minha mãe, para saber como minha mãe estava. E eu comecei a chorar e começou a vir à minha mente memórias da minha infância com ele, né? E inclusive gostar de cultura nerd, gostar dessas coisas de quadrinho, a influência dele e de um outro tio meu, que eles compravam os gibis e eles deixavam eu ler os gibis que eles compravam, de Superman, X-Men, essas coisas todas. Mas o que eu quero dizer? Foi um momento de mal, foi um momento de tristeza, de ver uma pessoa tão nova morrer, né? Um parente, uma pessoa que a gente ama, tão próximo da gente morrer. E uma outra coisa extremamente estranha foi eu ir a um velório para velar. Eu só tinha 2 horas para fazer aquilo, a gente tinha que entrar meio-dia, sair às 2, todo mundo tinha que sair, ninguém podia ficar mais tempo. E aí eu chego num velório onde está todo mundo de máscara, de luva, onde ninguém se abraça, ninguém conversa, todo mundo com mais de 1 metro de distância. E aquele clima de que eu não consigo nem velar, não consegui nem abraçar a minha mãe, para dizer para ela, olha mãe, eu estou aqui com você, eu sei que seu irmão morreu, mas conta comigo. Nem isso dá para fazer porque a gente está vivendo num mundo onde está tão caótico. E naquele dia o mal estava estabelecido na mente, no coração de todos nós ali. Houve um mal, houve uma tristeza, houve uma coisa ruim. Só que 3 dias depois, uma prima minha muito querida anuncia que está grávida. E aí a gente pensa assim, olha, agora existe o bem. Existe o mal e existe o bem. Para uma pessoa que está morrendo agora nesse exato momento, o mal, Deus é mal, porque Deus permitiu que essa pessoa morresse, porque Deus permitiu que essa pessoa pegasse um vírus, porque Deus permitiu que essa pessoa tivesse algo tão ruim. Mas nesse exato momento tem uma criança nascendo e tem um pai, uma mãe feliz dizendo, olha, Deus é bom, Deus me deu um filho, Deus me abençoou. Nessa pandemia tem muitas pessoas que estão perdendo os seus empregos, seus negócios, estão dizendo, cadê Deus que não está vendo nada disso? Mas tem muita gente que está ganhando muito dinheiro, que está prosperando como nunca e está dizendo, olha, Deus está me abençoando. Então tentar se pautar, tentar entender o que é o mal, o que é o bem, é algo extremamente complexo. E eu prometo que eu só iniciei aqui hoje, prego sobre isso outro dia, sobre o mal outro dia. Mas existe uma coisa que o que a gente está vivendo nos dias de hoje com relação a este mal, que é as formas como o evangélico, o cristão, eu vou tentar dar um pouquinho de continuidade naquilo que o pastor Rogério trouxe aqui semana passada. Mas a gente tenta explicar o mal. Eu não sei você, mas as pessoas têm perguntado, Edinho, o que está acontecendo? É Deus? É castigo? É orientação? É tempo para a igreja orar? É tempo para a igreja se arrepender? É Deus pesando a mão do mundo? É Deus se levantando com a ira? É o cavaleiro do Apocalipse que chegou, da praga agora? O que está acontecendo? Não, é o momento do avivamento, Deus está restaurando. Há N teorias. Eu prefiro ficar quieto, esperar o tempo passar e como um sociólogo eu falo assim, eu vou analisar depois, para saber o que aconteceu. Por que disso tudo? E o que aconteceu com a igreja? Não consigo dar respostas prontas. Não tenho esse dom, não tenho esse nível de revelação, não tenho essa graça. Deus não veio para mim e me disse, está acontecendo isso. Não, Deus não falou isso para mim. Então eu estou vivendo o momento.
Porém, viver o momento não quer dizer que eu estou só. Não quer dizer que eu estou sozinho, não quer dizer que eu estou abandonado, não quer dizer que Deus deixou de ser Deus na minha vida. Não, antes pelo contrário, a palavra do Senhor fala: esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos e enviou teu socorro. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, estamos passando por essa dificuldade, por essa luta. Mas ainda existe uma confiança intacta em quem Deus é e no que Deus faz, para mim e para você. A teologia, ela tenta, como as outras ciências, explicar um pouco do que é isso, né? Eu tenho um professor, Luiz Saião, que ele fala que, no livro dele, A Origem do Mal, e ele vai trabalhar com algumas ideias que a humanidade, sobretudo a cultura judaico-cristã, tem da questão do que é o mal. Importante só estabelecer que para um judeu, sobretudo um judeu no período bíblico, para ele não tem problema nenhum em entender que o mal que ele está sofrendo foi Deus que causou. Porque o judeu tem uma coisa muito simples: se eu fizer e obedecer, eu vou ter a bênção. Está em Deuteronômio capítulo 15. Se você me obedecer, se você fizer, se você for certinho, eu te abençoo. Se eu desobedecer, se eu não fizer, se eu for contra a vontade de Deus, eu vou para o exílio, eu vou ser massacrado, eu vou ser destruído, o mal vai vir sobre mim. Então, para um judeu é tranquilo isso, o bem e o mal. Se eu estou vivendo mal, é porque estou desobedecendo a Deus. Mas aí, conforme o tempo vai passando, essa questão vai ficando complexa na humanidade. E aí algumas pessoas vão tentando explicar por que existe o mal, por que passamos por períodos como esse que estamos passando. Algumas pessoas vão dizer que é uma teodiceia. Teodiceia é ter Deus, diceia é justiça, que é de quê do grego. Então é a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é o quê? É uma forma de pedagogia, ou seja, Deus está nos ensinando por meio do sofrimento, por meio da dor, por meio do mal. Então Deus permite o mal acontece para que a gente aprenda algo, aprenda aquela mensagem do que Deus está falando. Para outras pessoas é uma postura escatológica. Deus permite o mal para que eu seja provado, e aqueles que forem provados vão para o céu, vão ser salvos. Então o mal existe para fazer uma separação entre quem é bom e quem é mal, quem é fiel e quem não é, para ver quem vai ser salvo. Para algumas outras pessoas, o mal existe como uma questão protelada, bem parecida com a escatológica, mas a ideia é assim: olha, Deus está te revelando aos poucos e está te treinando aos poucos para que lá no final você alcance a graça, a salvação de Deus. E a segunda é que Deus permite o mal, permite a dor, para se aproximar de você. Sabe aquela história de crente? Ah, não veio pelo amor, veio pela dor? Então Deus permitiu a dor na sua vida, Deus permitiu o mal no mundo para que você buscasse Ele. E essa talvez tenha sido a mais usada hoje em dia para explicar por que estamos vivendo uma pandemia. Ah, é para as pessoas buscarem mais a Deus. Amém? Porém, né, o próprio Luiz Saião, ele fala assim: Deus permite o mal e o utiliza para fins bons. O Deus permite o mal para produzir um bem maior, por isso vivemos pela fé e sempre na esperança de que Ele vai estar aqui. Então, como que os cristãos, né, eu e você, damos resposta a tudo que a gente está vivendo? Mas não é só resposta para falar ao vazio, para falar para as pessoas. É resposta para o meio, para o seu coração, porque você talvez não esteja vivendo nenhum mal grave, ninguém morreu na sua família, ninguém próximo a você pegou nenhum vírus, mas você está vivendo mal dentro da tua casa agora, nesse exato momento com a tua esposa, com o teu marido, com teus filhos. Você está vivendo mal nas suas relações, porque você não estava acostumado a viver do jeito que está. Você está vivendo mal do isolamento, de ter se afastado de todo mundo, e você não consegue conviver consigo mesmo, você não se ama o suficiente, que você agora não tem mais aquele desejo de agradar e ser agradado, de receber o amor das pessoas. E aí você fala: e agora? O que sou eu? Para onde eu vou? O que eu faço da minha vida? Então isso está sendo mal para você, e você não consegue explicar isso, você não encontra explicações para isso, e você muitas vezes tenta ajudar outras pessoas, mas você também não consegue trazer resposta para aquilo que a gente precisa para dar essa explicação com relação ao mal. E aí, a Bíblia, ela vai me dar um texto que ele vai me dar um parâmetro para eu entender primeiro quem é Deus. Porque em tentar entender quem é o mal, em tentar entender o que está acontecendo, tentar dar uma resposta para o mundo, passa primeiro por eu entender quem é Deus e o que Deus faz na minha vida. E aí no livro de Lucas, Jesus, no começo do livro, ele vai ali separar os 12, ele vai dar uma missão, vai dar autoridade sobre eles, vai dar uma direção que eles têm que fazer, para onde eles têm que ir.
E aí no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 1, ele começa assim: aproximando o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Essa palavra resolutamente, no grego, ela traz uma ideia de emergência, de uma coisa assim, acelerou o processo, ele correu, ele deu urgência. Então assim, chegou o tempo, Jesus ele falou assim, está na hora de ir para Jerusalém. Então ele vai sair de onde ele está, da Galileia, da Judéia, para ir para Jerusalém. Então ele tem um processo de salvação. A primeira chave que Deus traz para mim aqui é que Deus sempre teve pressa, Deus sempre tem urgência em salvar vidas. Deus sempre tem urgência em transformar um coração. Eu e você, muitas vezes, colocamos muitos impedimentos para poder levar a palavra de Deus, abençoar a vida de alguém, falar do evangelho para alguém, compartilhar a nossa fé com alguém. A gente sempre coloca como, não sei, talvez não, sou tímido, tenho vergonha e tal. Mas Deus tem uma urgência em salvar vidas. E em uma parábola ele vai dizer que os campos já estão prontos. Já está na hora de ser ceifado, mas cadê os ceifeiros? Cadê as pessoas para trabalhar? Não tem. Já está pronto, já chegou o dia, já chegou a hora de a gente abençoar a vida. E eu acredito que a gente está vivendo um tempo onde as pessoas, querendo ou não, estão se fragilizando para a mensagem do Evangelho. Muitas certezas, muitas convicções, muitas verdades estão caindo por terra nesse período. E os corações estão ficando prontos. E aí a gente precisa ter uma urgência para levar o Evangelho. Quando essa loucura passar, a igreja vai ter um trabalho enorme de trazer vidas, de impactar vidas, de transformar vidas, de dar resposta a pessoas com relação ao Evangelho. E aí no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: e enviou mensageiros à sua frente, indo antes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer preparativos. Jesus, a necessidade dele era tão grande que ele não podia perder tempo. Ele enviou pessoas adiante, ele enviou pessoas à frente. Vai na frente, prepara tudo que eu já estou indo. Isso mostra o quanto a gente tem um trabalho aí pela frente. Vai vir uma coisa aí na frente para a gente dar conta. A gente vai ter que preparar, a gente tem que preparar os corações já, porque está na hora de entrar Jesus na vida dessas pessoas. Porém, a Bíblia fala que eles entraram num povoado samaritano. E aí no 3 fala assim, mas o povo dali não recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. E aqui é bem interessante, a gente vai dar uma pausa aqui rapidinho nesses versículos, para a gente entender o que isso significa, por que essas pessoas impediram Jesus de entrar na cidade delas. Por que essas pessoas não permitiram que Jesus, entrasse na cidade delas. Quem eram os samaritanos? A gente já viu, talvez você conheça lá em João capítulo 4, quando Jesus ele fala da mulher samaritana. Quando Jesus vai beber água, vai tirar água no poço, uma mulher vai ao mesmo tempo junto com ele, e Jesus começa a ter uma conversa com ela, e ali Jesus já vai restabelecendo uma série de verdades para nós. Mas a primeira coisa, Jesus conversa com uma mulher que não era comum, não era usual da sua época, e conversa com uma mulher samaritana. E quem são os samaritanos? Samaritanos, a Samaria é aquela região que ficou dividida. Você leu a Bíblia no livro de Reis, você vai ver que houve uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. Jeroboão e Roboão, filhos de Salomão, eles se dividem. E aí 10 tribos vão para o norte e 2 tribos vão para o sul. Essas 10 tribos que vão para o norte, aonde fica a região de Samaria, foi um povo que não se manteve tão fiel como o povo do sul. Como o povo de Judá, por exemplo, que estava ao sul. Então, os samaritanos, eles incorporaram no seu exílio, no período que eles ficaram afastados em exílio, outras práticas, eles se misturaram as linhagens, eles adotaram práticas de outros deuses, eles mudaram algumas coisas com relação ao entendimento e à compreensão do reino de Deus, enquanto que o povo lá em Judá, não. Eles tentaram se manter mais firmes possíveis. Ao ponto de ser, tem uma série hoje em dia que é bem legal, chama Nada Ortodoxa. Assistam. Eu assisti com a Tamires, ele traz uma visão, claro, somente de um ponto de vista, de uma realidade, de uma cultura judaica, mas ele traz um entendimento amplo de quanto as pessoas elas podem ser bem rígidas nos costumes e nas regras. E o povo judaico tinha isso. E lembra que o povo judaico é o mesmo povo que vai crucificar Jesus, é o mesmo povo que vai negar Jesus, eles não são melhores que o do norte em nada. Mas o povo da Samaria é esse povo que não se mistura. E por não se misturar, esse povo que se misturou, por estar ali,
eles são vistos como um povo de segunda categoria para os outros judeus da Judéia. Eles são os judeus que, olha, vocês se corromperam, vocês não são puros mais. Então é o seguinte, a gente não quer nada com vocês são desprezíveis, vocês não servem mais para adorar e para servir a Deus. E havia essa rixa, havia essa disputa, havia esse problema. E quando Jesus ele fala que ele vai atravessar pela Samaria, ele vai até Jerusalém, mas ele manda alguém ir à frente, manda os discípulos preparar as coisas, eu entendo aqui que Jesus ele sinaliza, ele me dá um entendimento que tem que ser primordial para todo aquele que é cristão e para todo aquele que acredita no Evangelho. Jesus é o primeiro a tomar a iniciativa de paz. Amém? Eu, com o Heitor e o Theo em casa, eles brigam, e imediatamente a gente fala, vai pedir perdão um pro outro, vai de desculpa, tem que abraçar, tem que beijar. E é engraçado que muitas vezes eles não querem, e eles fazem meio de emburrado. Às vezes eles fazem de imediato, assim, sai correndo e abraça, e o outro que está ali machucado, que apanhou, que caiu, que se feriu, não quer. Mas o cristão, um verdadeiro cristão, ele toma a iniciativa de trazer um tratado de paz. Sabe aquela coisa assim, não, vou esperar ele vir falar comigo. Sabe aquela coisa no casamento? Não falei, ela tá brava, não tá falando comigo, então vou ficar aqui no meu canto, com a hora que ela quiser, ela vem que fale. Ele vem que fale. Não vou pedir perdão, não vou lá falar, não fui eu, não fiz nada de errado, não estou errado, por que eu vou lá? Por que eu? Jesus ele já mostra que não, um verdadeiro cristão ele é sempre o primeiro a tomar uma atitude de paz. Ele resolve os conflitos. Talvez conflitos que, olha, é de anos, é de gerações. Mas Jesus se dispõe a tomar isso. Jesus se dispõe a ser o primeiro. Quer resolver o problema do mal? Queremos entender o mal do mundo? A gente tem que primeiro dar uns passos para trás e começar a rever algumas coisas na nossa forma de crer em Deus, de enxergar a Deus. Vivemos num mundo hoje tão dividido, não é? Hoje a gente vive questões políticas muito complicadas nas nossas relações diárias. E o quanto é difícil a gente dar o braço a torcer e dizer, olha, eu vou voltar atrás, eu vou tomar a iniciativa de paz, eu vou conversar com essa pessoa, eu vou lá oferecer a minha mão, oferecer a minha ajuda. Não. Eu estou coberto de razão, estou convicto, eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar, é a minha personalidade. O que tem de crente canalha que se esconde atrás de personalidade, minha personalidade é assim. E você tem que mudar, não adianta, a gente precisa mudar, a gente precisa ser transformado, a gente precisa ser liberto, a gente precisa abrir mão de muita coisa para conhecer e entender tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Versículo 4. Ao verem isso, os discípulos, digo, crentes, evangélicos, protestantes, pentecostais, calvinistas, presbiterianos, seja lá quem você queira ser, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha que resposta linda de um cristão. Jesus, ele toma a iniciativa de paz, ele sinaliza que, olha, vamos lá, vamos passar por lá, vamos sim dizer para ele que nós não temos nada contra eles, vamos lá reestabelecer a ligação entre os nossos irmãos. Os discípulos falam, Senhor, já que eles foram agressivos com a gente, o Senhor quer que a gente ore e manda cair fogo do céu? Amém? Não é assim que nós estamos vivendo hoje? Essa mania hoje em dia no Brasil que a gente tem de tentar proteger a Deus, essa mania idiota de achar que a gente está defendendo Deus, e aí a gente vai para as redes sociais e xinga todo mundo, briga com todo mundo. É isso. É um cristão tentando pôr fogo no mundo. Diferente do que John Wesley propôs. Eu quero pôr fogo no mundo, mas fogo do Evangelho, que as pessoas sejam salvas. Esse é o discípulo, esse é o cristão religioso. E aqui a gente entra num ponto, não dá para a gente entender o que está acontecendo no mundo com olhos religiosos. Eu e você precisamos trocar, precisamos enxergar Deus do jeito certo. E enxergar Deus do jeito certo é diminuir, é abaixar, é colocar por terra essa visão religiosa que nos escraviza, que rouba de nós a verdade do Evangelho, que é um Evangelho de amor e de paz. Na Bíblia de Jerusalém, eles fazem um acréscimo ali, tanto na Bíblia grega, eles colocam assim, cair fogo do céu como Elias para destruí-los. Talvez você conhece mais de Bíblia, você já sabe que eles estavam fazendo referência ao próprio Elias, que está lá em 2 Reis capítulo 2, que é
do versículo 1, que diz assim: Elias respondeu ao oficial: sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. Elias respondeu ao oficial... Pode passar o 2. O 11. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados, e ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Elias respondeu: respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo do céu desceu. De novo desceu o fogo de Deus do céu e consumiu o oficial e os seus soldados. E aí você pode perguntar: Edinho, volta para mim lá no 9, pastora, por favor. Onde os discípulos querem queimar todo mundo. Aí. Você pode falar para você: Edinho, mas eles estão agindo com base bíblica. Eles estão agindo conforme a palavra. Olha lá, eles têm precedente. Elias, quando confrontado, orou e desceu fogo do céu e destruiu todos eles. E aí entra uma coisa que eu vou tentar ter muito cuidado aqui para dizer agora. Nós temos que aprender a olhar também para o Antigo Testamento, para as histórias do Antigo Testamento, e reinterpretar elas com o olhar de Jesus. Aí você fala: você está mandando eu abrir mão do Antigo Testamento? Não, jamais. Não foi isso que eu estou dizendo, não é isso que eu estou falando. Mas os discípulos, quando eles querem tacar fogo nas pessoas de Samaria, eles estão com essa visão do Deus do Antigo Testamento. Amém? Aí você fala assim: mas o Deus do Antigo Testamento é um Deus que, olha, ele mata pessoas, mata cidades, mata animais, destrói os inimigos de Israel. Sim. Mas se você for ver todo o Antigo Testamento, desde lá de Gênesis, você vai ver que Deus, além de contar as histórias, Deus vai trabalhando didaticamente no período do povo de Israel, no povo escolhido. Mostra primeiro que quando Deus ele faz uma aliança com o povo, ele cumpre essa aliança. E Deus mostra também a gravidade da humanidade. Se você acha que hoje as coisas estão difíceis, a gente não pode imaginar o que era 5.000, 6.000 anos atrás. Lembra? Você fala: Deus destruiu uma cidade. Amigo, Deus em Gênesis 6, ele destruiu o mundo. Ele teve misericórdia de um homem fiel e da sua família. E dos animaizinhos lá, bonitinho, que a gente canta com as crianças. Aí você fala assim: mas o mundo era o quê? O mundo era uma tragédia. Então Deus não é bom? Lembra volta lá no trilema de Epicúrio: Deus não é bom porque ele não é ciente, ele não sabia de todas as coisas. Sim, Deus pega o caos. A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, havia as trevas. Deus pega o caos, organiza o mundo, cria tudo, tudo é bom, coloca o homem para cuidar de tudo isso, o homem vai lá e estraga porque opta pelo bem menor. E aí a culpa é de Deus? E aí Deus tem todo um trabalho de mandar o seu filho para salvar, para libertar todos nós? Lembra que, se você pensar, tentar entender um pouco de contexto de história daquela época, para um soldado, para um cidadão ali que tem as suas terras invadidas a todo tempo, destruir o inimigo é questão de sobrevivência. Eu preciso destruir o outro soldado, porque se eu não destruir o inimigo, o gigante filisteu, eles vão entrar aqui, eles vão matar todos nós, eles vão abusar das nossas mulheres e filhas, eles vão escravizar os nossos filhos, eles vão destruir a nossa nação, vão pôr fogo em tudo. Eu preciso. É guerra, é destruição. E o Deus do Antigo Testamento está circulando por isso. Mas ele está preparando e mostrando cada vez mais para essas pessoas quem ele é. E preparando o mundo para a chegada do seu filho. Quando a gente olha em Samaria, esse povo que ficou cativo, que não consegue entender Deus, e naquele diálogo que Jesus tem com aquela mulher, Jesus ele reestabelece, e quando ele fala assim, a salvação vem dos judeus. Porque primeiro é bom deixar claro que Jesus era judeu, para quem ainda não entendeu isso. E como um judeu, ele está reestabelecendo a verdade. Ele fala: olha, desde lá de Gênesis, quando Jacó está abençoando cada um dos seus filhos, ele põe a mão na cabeça de um dos filhos chamado Judá, da onde vai ser a tribo de Judá, e ele fala: sobre você o cetro não vai sair, de você vai vir um enviado. E aí da raiz de Jessé, né, da descendência ali de Davi, a gente tem a genealogia de Jesus, a gente tem ali a presença de Jesus, o Salvador. Só que Jesus não se limita a regras, Jesus não se limita à religião, Jesus não se limita aos atos religiosos, aos ritos religiosos. Ele fala: mas se você quiser, eu te dou a água da vida, eu te dou salvação.
Se você quiser, eu trago a esperança, porque você está seguindo aí uma religião, você está dizendo que, olha, o nosso pai Jacó bebeu água nesse poço, o nosso pai Jacó, ou seja, você está olhando para o Antigo Testamento com olhos e não está enxergando a Cristo vindo aí. Quantas vezes eu quero vencer uma batalha? Sabe o que eu faço? Eu vou pegar um texto do Antigo Testamento onde Davi venceu uma batalha. Mas eu não pego um texto do Novo para ver como Jesus vence batalhas. Ah, Edinho, então você está mandando negar o Antigo Testamento? Claro que não, o Antigo Testamento é um livro para me contar a história, explicar como Deus age, os atributos de Deus e, sobretudo, experiências de fé. Hebreus 11 vai dizer os heróis da fé e vai listar cada um e como cada um deles foi usado por Deus. Então, primeiro, eu olho para o Antigo Testamento e me inspiro na fé daqueles homens. Mas eu olho para Jesus e pergunto como que Jesus agiu. Elias desceu fogo do céu porque ele estava num contexto para descer fogo do céu. Os discípulos não estavam no mesmo contexto para descer fogo do céu. Deus não permitiu isso a eles. E eu e você precisamos entender, nesse processo, nessa visão religiosa que eu e você temos, que nos conduz, que muitas vezes faz com que eu e você ficamos arraigados nisso. A gente precisa olhar mais para Jesus. Tem que parar de achar que a gente pega um texto do Antigo Testamento, distorce ele, enfia ele dentro dos nossos planos e Deus tem que fazer o que está lá. Amém? A gente precisa entender isso. Os discípulos, eles estavam com base bíblica? Estavam? Quantas vezes eu e você? A Bíblia me autoriza a falar e fazer tal coisa, mas, cara, não é isso que Jesus quer. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Nem isso que Deus está nos permitindo fazer. E aqui é tão interessante que Jesus, os discípulos, eles queriam mais o poder de Deus para fazer uso dele de maneira que bem entender. Exemplo como a gente tem hoje de curas, profecias e tantas outras coisas. Deus cura? Cura. Deus tem profecia? Tem. Mas tem muita gente que abusa. Tem muita gente que acha que tem que fazer na hora que ela quer e não na hora que Deus quer. Hoje a gente tem visto aí a discussão, os debates entre cadê os pastores de cura que cura 50 mil pessoas no fim de semana, que cura de A a Z de doença, mas aí surge um vírus e o vírus eles não conseguem? O que acontece? Ou Deus está fraco ou essas curas são questionáveis que a gente anda vendo por aí. Hora de pensar. Tempo de ficar em isolamento é tempo de pensamento também, tempo de reflexão também, de começar a ver que evangelho a gente vive. Ah, mas o Deus que curou, o Deus do Antigo Testamento, Deus... Sim, Deus faz tudo isso, eu tenho certeza absoluta. E oro sempre, e vamos sempre orar para que Deus cure e para que Deus revele. Mas quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, do dia que Ele quiser. Não quando eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. E é isso. Isso não agrada muitas vezes. A base bíblica, porém, motivação errada. Quantas vezes eu e você, como bons religiosos que somos, conhecedores da palavra de Deus, frequentadores de culto, participantes de ministérios N e outros, estamos convictos de tudo que nós estamos fazendo, mas com a motivação totalmente errada. Com um sentimento totalmente errado. Interpretando um Deus de uma forma totalmente errada. E precisamos mudar isso. Os discípulos aqui, eles caem num erro que todo religioso, todo legalista tem. Um desejo de cercear o direito das pessoas. De ser contrários, inclusive. No 55 diz assim, Jesus, voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito sois, pois o Filho de Deus, o Filho do Homem, não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Primeira coisa que um legalista quer fazer, ele quer cercear o direito do outro. Amém? Hoje a gente tem muito legalista falando com o que está acontecendo no mundo. E uma das coisas que eu escuto bastante é que quando as pessoas viram para mim assim e falam, ah, Edinho, você prega o evangelho, você fala de Deus, você fala tão legal, a gente gosta de ver você pregar. Cara, mas quando você fica falando de política, se manifestando de política, você não devia fazer esse tipo de coisa. Aí eu olho, paro, penso, eu falo, como é que é?
Peraí. Por profissão, a minha profissão, o meu TCC, o meu primeiro tentativa no mestrado era tudo voltado em ciências políticas. Então, por profissão, política faz parte da minha vida e eu gosto muito. Segundo, eu sou um cidadão. E como cidadão eu tenho direito sobre expressão política. Terceiro, a cada 2 anos as pessoas ficam me enchendo o saco para eu votar. Eu tenho obrigação de votar legalmente. Então, eu posso votar, mas não posso falar de política. Entendi. Quarto, um monte de gente morreu para que eu tivesse o direito a voto. Um monte de gente sangrou, um monte de gente sofreu ao longo da história para que eu tivesse direito à liberdade de expressão. Então, quando a pessoa vem e fala para mim assim, você não pode misturar religião com política, eu falo, claro que não, nunca misturei religião com política. Política eu falo e vou falar e vou discutir, vou debater com quem quiser. Confesso que me perdi por um tempo em ficar muito partidário no pensamento político. Mas como cristão, eu tenho que levar o evangelho em todas as esferas da minha vida. Na política, na social, na familiar, na religiosa, na social, na cultural. Ah, então você vai obrigar todo mundo a ser evangélico? Porque se não for evangélico a gente vai tacar fogo do céu. Não, não é isso. Meu objetivo em todas as esferas é levar as pessoas à salvação. Não obrigar as pessoas a fazer o que eu quero. Não cercear o direito das pessoas de ser contraditórias a mim. E a gente tem uma dificuldade hoje em dia de viver o contraditório. Você é contra, você é do demônio, você é comunista, você é usado do diabo, você quer derrubar o pastor, você quer derrubar o presidente, você quer derrubar o irmão, você quer derrubar... Ser contra hoje é uma desgraça. E Jesus falou, não, a gente tem que salvar as pessoas que são contra a gente. E eu vou mostrar para você que tem que salvar as pessoas que são contra a gente. E foram para outro povoado. Os discípulos aqui estabeleceram um parâmetro de violência tão agressivo que eles estavam baseados no Antigo Testamento e quando a gente olha para o Antigo Testamento, voltando rapidinho, você fala assim, Edinho, mas o Antigo Testamento me dá base para pensar nesse Deus dessa forma. Há 150 anos atrás, depois de ter passado pelo Iluminismo, por Revolução Industrial, por filósofos incríveis ao longo da história, a gente ainda entendia que mulheres não podiam votar, que mulheres não podiam trabalhar, que negros não tinham alma. Há 150 anos atrás, está aqui do lado. Você acha que há 6.000 anos atrás o mundo era como para Deus ter que lidar com o mundo há 6.000 anos atrás? Até hoje, há 60 anos atrás, um pastor que, graças a Deus, ele quis falar de questões políticas, Martin Luther King, uma referência para mim, ele entendia que o negro tinha direitos na sociedade. E morreu por isso. Então, o mundo é caótico, o mundo é destrutivo, o mundo é violento, o mundo é maligno, o mundo quer fogo do céu. Mas um cristão tinha que agir de uma forma totalmente diferente. Ele tinha que falar, eu vou para outro canto e vou salvar essa vida. Até porque foi uma das orações que Jesus nos ensinou, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai nosso, pão nosso, é tudo junto, não há diferenciação entre um e outro. Mas o religioso adora ser diferente. O religioso que quer explicar esse mundo, que quer explicar o mal desse mundo, vai se dar mal porque ele vai fazer uma diferenciação. Vocês estão sofrendo porque vocês são do diabo. A gente que é crente, que a gente aqui está salvo. A gente é diferente. A gente é melhor. O religioso adora cercear o direito, fazer diferenciação entre pessoas. Ele adora interpretar o Antigo Testamento de forma errada. E eu vou falar assim, Edinho, mas isso é privilégio do nosso tempo? Não. A Bíblia fala que havia um homem com a mão mirrada, ou seja, com a mão atrofiada, com um defeito genético em sua mão. E era sábado. Segundo a religião, segundo os rabinos, sábado você não faz milagre, você não faz nada, você não trabalha, você não carrega peso, você não faz uma série de coisas. Ou seja, sábado você não opera porque a religião estabelecida desde Moisés nos ensinou e nós estamos seguindo a religião, nós estamos obedecendo a religião e a religião ensina que você não pode fazer. Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, então eu vou salvar esse homem no sábado e vou curar ele.
A religião diz que a mulher do fluxo de sangue não deveria nem estar naquela multidão, muito menos tocar naquelas pessoas e ainda mais tocar no mestre. Imagina aquela mulher do fluxo de sangue fazendo uma comparação com o Covid. Ela estaria espalhando maldição para todo mundo ao tocar nas pessoas. A religião, que está lá em Levítico, as instruções lá de Levítico diz que ela tinha que estar apartada, porque por uma questão sanitária ela tinha que estar distante e tudo mais. Mas Jesus pergunta, quem me tocou? E estabelece um padrão de imunda para você é uma filha. Um padrão de amaldiçoada, filha. Vocês estão entendendo? É olhar, enxergar Deus do jeito certo. Não é olhar para o Antigo Testamento, não é olhar para a Bíblia de uma forma irracional. Não, é olhar para a Bíblia como Jesus olhou para a Bíblia. Então, Edinho, mas como que eu faço isso? Para de pedir resposta pronta, vai ler a Bíblia. Ora para Jesus e fala, Jesus, fala comigo, me mostra o que o Senhor faz. Edinho, não sei ainda se eu estou convencido. Bom, então tá, a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando de como Jesus interpreta diferente as coisas. Havia um gadareno, eu adoro esse cara, o gadareno. Inclusive é um grupo de amigos meus de teólogos, os gadarenos. Mas é um homem que está num cemitério, tocando em morto, um lugar amaldiçoado. Jesus sai de um lugar, está ali fazendo milagre, atravessa, vai lá, tem um encontro com um endemoniado, toca nele, cura ele, abençoa a vida dele. Aí Jesus sai, vai para a multidão, cura a mulher de fluxo de sangue, entra na casa de Jairo, toca em outra morta. Mas lá em Levítico diz que não toca em morto. É maldição. A religião, a Bíblia, a base bíblica me diz que eu não devo fazer esse tipo de coisa. Mas Jesus interpreta de uma outra forma. A pecadora que tocou os pés de Jesus, prostituta, mulher imunda. A gente pode ver a outra pecadora que foi pega no ato, a Bíblia, e eles usaram a Bíblia. Moisés nos deu autoridade para apedrejar ela e matar ela. E Jesus falou, bom, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. A pecadora que beija os pés de Jesus, Jesus comete 2 crimes aqui, capitais, né, ao óleo do religioso. Primeiro, ele entra na casa de um pecador. O judeu não se mistura com pecadores, com ímpios, com cobradores de impostos. Depois ainda permite que uma mulher adúltera, uma prostituta, toque nele. Jesus quebra todas as regras. Mas Jesus está fazendo o quê? Jesus está salvando vidas. Jesus está transformando. Edinho, então vale tudo? Não, não vale tudo. Vale tudo aquilo que Jesus nos ensina. Tudo aquilo que Jesus nos dá como base. Vamos correr aqui. Pode passar, pastora, por favor. Aí você fala assim, Edinho, mas os discípulos eles estavam seguindo a Bíblia, eles não tinham base. Quando você vai no versículo 4, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade com um testemunho contra eles. Jesus já tinha dado uma instrução para os seus discípulos. Olha, quando vocês entrarem numa cidade, eles não te receberem bem, vocês sacodem o pé dos seus pés e vão embora. Jesus não falou, quando vocês entrarem numa cidade, eles não te receber, taca fogo neles. Amém? É que a gente, sabe qual que é o problema disso? A gente só lê na Bíblia aquilo que a gente quer. Os discípulos estavam seguindo o padrão operando que reina até hoje em todos nós. Lemos a Bíblia e só queremos fazer aquilo que nos interessa. Aí você fala, pô Edinho, mas isso foi talvez uma instrução aleatória de Jesus, né? Os discípulos não pegaram. Pode passar, pastora, por favor. No 10, Lucas 10. Dia seguinte, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos, o reino de Deus está próximo. Jesus mandou de novo eles tacar fogo na cidade? Não. Mas Jesus falou, mas avisa que o reino de Deus está próximo. Avisa que o evangelho está sendo pregado. Anuncia para eles que o reino está chegando. Então a gente tem que se desligar desse olhar religioso que nos afasta de Deus, que nos impede. Esses dias atrás eu fiz um culto lá em casa, virtual, e estava explicando uma coisa que Deus colocou muito forte no meu coração. A Bíblia fala que Adão, na viração do dia, ou seja, finalzinho da tarde para a chegada da noite, Deus vinha todos os dias, constantemente, falar com Adão, conversar com Adão, ter intimidade com Adão, estar na presença de Deus. Mas depois do pecado, eles tiveram que ser expulsos do Éden. E eu fico imaginando como que foi a vida de Adão, ao final de cada dia, vendo o sol indo embora e a lua, a noite chegando, e ele saber, Deus não vai vir falar comigo hoje. Ali, ele perde
a essência, a intimidade, a presença de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que lá, na cruz do Calvário, quando Jesus está para morrer, o véu do templo se rasga. E Jesus, ele volta a restabelecer a ligação novamente. Ele dá salvação a mim e a você, mas ele também me dá uma outra coisa. Ele rasga o véu para que eu e você pudesse voltar a entrar na presença de Deus. E sabe o que eu e você fazemos? A gente, como Adão, a gente está mais preocupado em cuidar das coisas e em satisfazer as nossas vontades. Adão, ele se preocupou mais em cuidar do jardim e em satisfazer os desejos de comer a fruta proibida do que manter a presença de Deus na vida dele. Isso é eu e você hoje. A nossa casa é o nosso jardim. Você é o Adão da sua casa. Em vez de eu e você trazer a presença de Deus para o nosso lar, para a nossa casa, para nossas relações, priorizar a presença de Deus, não, a gente está preocupado em primeiro manter o status quo, manter o trabalho, manter a loucura, manter a rotina e satisfazer os nossos desejos quando é tudo aquilo que a gente olha que agrada aos nossos olhos. E deixa a presença de Deus de fora. Isso é um olhar religioso, não é um olhar de quem está conhecendo a Cristo. Pode passar, pastora. Volta só um, por favor. Não, perdão. Em Atos, capítulo 1, eu não coloquei, perdão. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia fala que e vocês vão... Tá aí? Ah, tá aqui. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e ser-me-ão testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Geralmente a gente, crente, o pastor Maurício, o missionário, está aqui, não vai me desmentir isso, ou pode me desmentir, mas eu acredito que todo congresso missionário, a maioria das pessoas que falam de missão, pega esse versículo e começa a trabalhar numa escala geográfica. Olha, você tem que pregar o evangelho aí na sua cidade, na sua casa, no seu estado, no seu país, e aí depois a gente vai para as nações. Amém? E se a gente interpretasse de uma outra forma? Você vai pregar o evangelho primeiro na sua casa, naqueles que você conhece, naqueles que você ama. Depois você vai pregar o evangelho para aqueles que são contrários a você, que são seus inimigos, aqueles que você não gosta, para depois você vai pregar o evangelho para quem você não conhece. Vamos sair de uma escala geográfica para uma escala relacional. Prega o evangelho para aqueles que você conhece, para aqueles que são judeus como você, para aqueles que compartilham das mesmas ideias, daqueles que creem na mesma fé que você. Prega o evangelho aí. Para as pessoas que acreditam no que você acredita. Mas também vai lá e prega o evangelho para as pessoas que não acreditam no que você acredita, nas pessoas que são contra você, ou seja, para os seus inimigos. E aí depois você pode ir pregar o evangelho para o resto do mundo, para aquelas pessoas que você não conhece. Jesus restabelece novamente. E para finalizar, eu comecei com um trilema, e eu quero terminar com outro. O trilema de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um autor cristão, e escreveu em muitos livros. E ele traz um questionamento para mim e para você. Ele pergunta assim, talvez você questione quem é Jesus, porque eu estou dizendo aqui para você, para enxergar Deus do jeito certo, eu preciso olhar para Jesus e entender como Jesus reinterpretava o Antigo Testamento, como Jesus vê o mundo, como Jesus entende o mundo. E aqui ele fala, se Jesus fosse um mentiroso, digamos que você fala, não, eu não acredito em Jesus, eu acho que ele é um baita de um mentiroso. Eu acho que ele mentiu com relação a tudo que ele falou e ensinou. E aí quando eu e você vamos analisar a vida do mentiroso, Jesus, a gente começa a perceber que tudo que ele falou, o jeito que ele falou, como ele andou, as pessoas com quem se relacionou, a gente não percebe características de um homem mentiroso. Mas tudo bem, isso é uma coisa da minha fé, do meu coração. E aí Jesus conseguiu enganar todas aquelas pessoas daquela época, enganou e tem enganado pessoas ao longo de 2000 anos. E pessoas que se dedicam a estudar, que vão buscar textos, que vão estudar a história, que vão estudar todos os acontecimentos, que tudo aquilo que ele falou, que faz todo um sentido para a nossa vida hoje, a gente começa a olhar e fala assim, bom, pensando bem, eu acho que mentiroso ele não é não, eu acho que ele falou a verdade. Mas, por exemplo, tem muitos loucos que falam verdade. E se ele fosse um louco, que imaginou tudo isso na cabeça dele e criou tudo aquilo do jeito que ele pensou que era, que deveria ser? E aí quando a gente começa a analisar a vida de Jesus e a lógica por trás de cada coisa, você começa a pensar e falar, opa, peraí, eu acho também que ele não é louco não. Louco sou eu que interpreto o Evangelho, interpreto o Antigo Testamento de um jeito totalmente errado e quero tacar fogo nas pessoas quando eu deveria salvar. Louco sou eu, mas esse cara não é louco não. Ele sabe o que fala. Ele entende das coisas. Talvez uma quarta que eu não coloquei, você pode questionar, Ed, mas eu não acredito se foi escrito desse jeito. Aí a gente pergunta, cadê os seus papiros originais, já que você discorda? Cadê os seus textos originais?
toda a ciência em torno da Bíblia tem lá onde estão os livros, onde estão os papiros, onde estão todos os textos grego, massorético, Septuaginta, as inúmeras versões, textos históricos, estão lá nos museus onde você consegue ter acesso, onde as pessoas estão constantemente estudando e fazendo tradução e aperfeiçoando. Só que você, no alto da sua sapiência, pautado pelo conhecimento do WhatsApp e do YouTube, você discorda. Legal. Então, beleza, você não tem os seus papiros para dizer que é o contrário. E eu estou dizendo para você que existe toda uma ciência por trás dizendo que não, a Bíblia é a verdade. Os textos são fidedignos. Então, ele não é mentiroso, ele não é louco e os textos são verdadeiros. Só me resta uma solução, ele é o Senhor. Ele é Deus. E eu e você precisamos entender isso. Porque isso tem que mudar a partir de agora, a partir de hoje, toda a minha relação com Ele. Se Ele é Senhor, se Ele é Deus, Ele é o alvo que eu devo buscar. O apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ele não mandou ser imitador de Davi, ele mandou ser imitador de Abraão, ele não mandou ser imitador de Daniel, todos os homens incríveis, ele não mandou ser imitador de Esther, de Débora, de Sara, não de mulheres incríveis. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que enxergar Deus, entender o que Deus está fazendo neste mundo com os olhos de Cristo. E para isso tem entender quem é Cristo, entender o senhorio de Cristo, entender a cruz de Cristo e entender a salvação de Cristo para mim e para você. Amém? Então, é isso. Que Deus te abençoe e que espero que Ele tenha falado fortemente ao teu coração. Tá bom? Até mais, até o próximo culto. Vamos orar? Amém. Deus, te agradeço por essa oportunidade de pregar o Evangelho, de falar do teu reino, de ministrar os corações. Que o Senhor venha alcançar cada casa, cada lar, cada família. E que o Senhor venha tocar em cada vida, Pai. Que nós possamos enxergar o Senhor com os olhos de Cristo, como Cristo enxergava, como Cristo interpretava. E para isso precisamos conhecer Jesus. A tua palavra diz em João capítulo 15 que aqueles que estiverem em mim, aqueles que estiverem ligados em mim, a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer, Senhor. A videira, somos os ramos e temos que estar ligados à videira, Pai. Por isso eu te peço, nos ajuda a não ser ativistas religiosos, legalistas, ó Pai, que usam o reino de Deus, que usam as escrituras distorcidas para fazer a nossa vontade e a ambição egoísta do nosso coração. Mas nos ajuda, Pai, a nos livrar de tudo isso, a olhar para o Evangelho da graça e da cruz da salvação e colocar como prioridade, como urgência, salvar vidas para o Teu reino, Pai, pois o Teu reino está próximo. Senhor, muito obrigado por esse dia. Abençoa cada um dos meus irmãos, abençoe cada mãe representada, abençoa cada filho, cada um daqueles que infelizmente não vão poder estar próximos, seja pela distância, seja porque as suas mães não estão mais aqui, mas que o Senhor vem estar trazendo paz e alegria a cada coração e o Evangelho se revelando cada vez mais. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.